Bom dia, meus irmãos. É uma alegria muito grande estar com todos aqui. Os dias de passeio na nossa igreja é sempre muito agradável, especialmente hoje, com 2 batismos. Percebi que esse batismo também foi especialmente agradável, onde as irmãs tiveram batismo por aspersão, com a chuva do Senhor, direto de Deus, e por imersão nas águas. Então estamos com um dia muito abençoado. Eu não vou me alongar muito no sermão de hoje. Eu sei que nós temos um churrasco maravilhoso pela frente. Temos na piscina, temos futebol. Então vai ser algo em torno de 1h30. Devagarzinho. Acho que é isso, irmão. Brincadeira. Eu vou pedir para os irmãos abrirem em Juízes, capítulo 6. O texto de hoje está contido nos versos de 1 a 24, ok? Todos acharam? Vou ler o verso 21. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava. É assim que começa o texto da exposição de hoje. Nós lemos o livro de Juízes de forma continuada e pública nos nossos cultos aos domingos, assim como nós estamos fazendo no livro de Lucas agora. E algo que ficou muito marcante nesse livro, quando nós lemos juntos, é a repetição dessa expressão, a repetição desse termo. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava. Nesse contexto aqui, principalmente, fazer o que o Senhor reprovava é se voltar para outros deuses, esquecer dos deuses de Israel e começar a prestar culto a deuses estranhos. E o povo de Israel começou a se envolver tanto, de tal forma, que eles passaram a fazer todos os tipos de práticas mais horrendas possíveis. Desde prostituição cultural, a entregar seus próprios filhos para ser sacrificado a esses deuses estranhos e rituais satânicos. Era esse contexto que nós estamos encontrando em Israel. Nós estamos apenas no 6º capítulo de Juízes, sendo que o primeiro capítulo é só um resumo do final da batalha de Israel liderada por Josué. E nos 5 capítulos adiante, nós temos 5 vezes essa expressão aparecendo. Num ciclo interminável, onde o povo se volta para outros deuses, se prostitui, Deus então os entrega aos seus inimigos, eles são oprimidos, com isso eles clamam por socorro, Deus atende ao pedido, envia um juiz, envia um libertador, e o povo novamente faz o que é mal aos olhos do Senhor. Eu lembro que quando eu li o livro de Juízes pela primeira vez na minha vida, o livro inteiro, chegou um ponto que eu já estava tão irado com o povo de Israel, que eu falei assim, olha, se eu fosse Deus, eu não perdoava mais. Se eu fosse Deus, eu entregava esse povo para realmente ficar nas mãos dos seus inimigos. E eu imagino que Deus deve ter olhado lá de cima e falado, olha, você não sabe de nada, porque era para você ir para a vala junto. Mas, de fato, apesar dessa passagem, desse ciclo se repetir, aqui nós vamos encontrar alguns detalhes que são bem sutis e bem diferentes do restante do livro. E nós vamos nos ater a eles. O texto vai continuar dizendo que, durante 7 anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel. Por isso, os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam a terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho, até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gatos, nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-las. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Graças a Deus, os midianitas aqui da igreja não são tão cruéis quanto esses, né? Mas, de fato, Israel estava sob uma opressão que os especialistas em geopolítica vão dizer que é o pior tipo, que é a dominação por pilhagem. Ou seja, você invade com a intenção única e exclusiva de roubar aquilo que tem valor e ir embora. Quando você tem uma dominação através de uma conquista ou de uma colonização,
você fica responsável pelaquela nação e por aquele país. Então, por mais que tenha opressão, por mais que você tenha abusos, por mais que você faça coleta de impostos, você vai ter pelo menos duas preocupações. A primeira, que aquele povo prospere, porque se aquele povo prosperar, você também prospera lucrando com isso. E segundo, como você fica profundamente envolvido com eles, você se preocupa que ali venha a ter uma rebelião. Então você se controla um pouco. Como paralelo a isso, nós temos, por exemplo, o livro de Esther, que acabamos de ler. No livro de Esther, Israel está sendo dominado pelos assírios. Mas apesar dos abusos do rei Assuero, nós vemos que os israelitas conseguiam conviver com eles. De forma que Esther, que é judia, vira rainha, e Mordecai vira o segundo na hierarquia dos assírios. Um outro contexto histórico semelhante na época de Jesus. Mesmo Israel sendo oprimido por os romanos, sendo colonizado pelos romanos, ainda assim, os judeus conseguem uma certa convivência com tudo isso, a ponto de até mesmo eles pressionarem Pilatos para crucificar Jesus. Já a dominação por pilhagem é totalmente diferente. Na dominação por pilhagem, você chega, simplesmente destrói tudo, mata todo mundo à sua frente, taca fogo nas casas, mata os gados, pega aquilo que tem interesse, comete todo tipo de violência e vai embora. Como paralelo na história, nós podemos comparar, por exemplo, as guerras tribais aqui nas Américas. E quem viu o filme Apocalipto deve ter essa imagem de como acontecia. Quem não viu, inclusive, eu recomendo. Onde uma tribo invadia a outra, destruía tudo, pegava os homens, arrancavam as cabeças deles em sacrifício a outros deuses. Na África, nós vimos as tribos vendendo escravos para os portugueses. Os vikings faziam algo semelhante, invadindo a Europa, matando todo mundo, destruindo os mosteiros e roubando ouro. Era mais ou menos esse o contexto onde Israel estava. Se vocês ficaram chocados com as imagens do Hamas atacando Israel, aqui nesse contexto era dali para pior. A ponto dos israelitas estarem sob uma opressão tão grande que eles abandonam qualquer resquício de civilização, fogem das suas cidades e vão para a selva, para as montanhas, para as cavernas, para conseguir se esconder desses midianitas. Porque eles sabem que se eles tivessem qualquer plantação, qualquer coisa que chamasse o mínimo de atenção, eles seriam novamente destruídos. E aí, nesse contexto, como última opção, o texto vai dizer que eles são tão oprimidos que eles clamam por socorro. Ou seja, como última opção, eles clamam a Deus. E o texto vai continuar no verso 7, dizendo que quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta, que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adore os deuses amorreus em cuja terra vivem. Mas vocês não me deram ouvidos. Essa é a primeira diferença sutil do ciclo de Juízes. Nessa passagem aqui, o povo está clamando por socorro, e Deus, ao invés de enviar um libertador, ao invés de enviar um juiz, Deus envia um profeta. É por isso que eu dei como título para esse sermão: o povo pede um milagre e Deus entrega um sermão. É exatamente isso que Deus faz aqui. O povo está pedindo um milagre. Olha só, nós precisamos que o Senhor nos livre das mãos dos midianitas. E aí Deus envia um profeta. E a mensagem desse profeta é basicamente o seguinte: ele está lembrando o povo quem Deus é e o que esse povo fez pelos israelitas. Ele está dizendo: olha só, o Deus que vocês estão ofendendo, o Deus do qual vocês se prostituíram, do qual vocês traíram, é o mesmo Deus que destruiu o Egito. A gente precisa lembrar que até esse momento da história, o Egito era a maior civilização que o mundo já tinha visto. E Deus destruiu o Egito, fazendo ele como se fosse nada. Enviou 10 pragas, abriu o mar vermelho, enviou colunas de fumaça, enviou colunas de fogo, enviou codorna, enviou maná, destruiu as muralhas de Jericó, destruiu todos os exércitos que eram muito mais poderosos que Israel. E o que Israel faz? Se volta contra esse Deus. O profeta está dizendo o seguinte: olha só, vocês estão muito encrencados.
Vocês não têm noção com o Deus que vocês mexeram. E o texto encerra, o sermão desse profeta encerra com um ponto final ensurdecedor. Tem um silêncio no final da pregação. Ele diz simplesmente o seguinte: vocês não me deram ouvidos. Daí em diante, o profeta não fala que o povo deve clamar, que o povo deve orar, que o povo deve oferecer holocaustos, que o povo deve jejuar. O ponto final desse texto mostra que aqui era um sermão simplesmente condenatório. Ele está simplesmente condenando as práticas de Israel. E até esse momento, não parece ter saída. E o motivo para isso é porque existe uma distinção muito grande entre remorso e arrependimento. O que Israel estava vivendo nessa altura do campeonato era simplesmente remorso. Eles estavam sendo tão oprimidos que, em frente ao desespero, frente àquilo que eles estavam vivenciando, eles decidiram clamar por socorro. Enquanto que o verdadeiro arrependimento está voltado para Deus, está centrado em Deus. O verdadeiro arrependimento é você entender que o seu pecado ofende a um Deus santo e poderoso. E por amar a esse Deus, você se entristece. O verdadeiro arrependimento está em entender que cada pecado seu foi pago pelo sangue de Cristo. E se você ama esse seu Salvador, você não deseja que isso aconteça. Enquanto que o remorso está centrado em você mesmo, no seu próprio ser. O remorso está voltado simplesmente para as consequências do seu pecado. Você não quer conviver com as consequências desse pecado. E por isso você se entristece. É por esse desespero que Israel está aqui. Ele não quer conviver com as consequências de ter se voltado contra Deus, com essa opressão que ele está sofrendo nesse momento. E por isso, como último recurso, ele se volta para Deus. O apóstolo Paulo, como no texto que nós acabamos de ler, e eu vou pedir para os irmãos abrirem novamente, em 2 Coríntios capítulo 7, ele vai fazer essa distinção muito clara entre remorso e arrependimento. Segunda Coríntios capítulo 7, versos 8 a 10. Eu vou ler com a NVI, a versão um pouquinho diferente, e dá para ampliar ainda mais a profundidade daquilo que Paulo está falando. No verso 8 ele diz: mesmo que a minha carta tenha causado tristeza a vocês, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Perceba que aqui ele faz a distinção entre remorso e arrependimento. E a primeira distinção é que o arrependimento ele entristece, mas por pouco tempo. Porque o seu grande prazer e a sua grande alegria é entender que você está reconciliado com Deus. E se o seu grande objeto de amor é o Senhor, e você percebe que a partir do sangue de Cristo, você está de novo em comunhão com Ele, toda a consequência do pecado, e ainda que você sofra com ela, não importa mais. Porque aquilo que verdadeiramente tem valor para você, já foi restabelecido pelo sangue de Cristo. Enquanto que o remorso, ele corrói a alma até a morte, porque você vai continuar convivendo com as consequências do pecado. E isso não vai passar. É por isso que Judas, ele não se arrependeu. Ele teve remorso. E o remorso, a tristeza, segundo o mundo, leva à morte. É isso que Israel estava experimentando agora. Mas de novo ao texto de Juízes, e vamos voltar para lá, continuando, o texto vai se transportar para um outro lugar. Aqui o texto não dá mais nenhum detalhe sobre o que o povo fez. O texto se cala, a gente não sabe se o povo chorou mediante esse sermão, a gente não sabe se eles rasgaram suas vestes, a gente não sabe o que aconteceu. E aí o texto agora vai para o versículo 11 e vai introduzir dois novos personagens. No verso 11 vai dizer que então o anjo do Senhor veio e assentou-se sobre a grande árvore de Ofrá,
que pertencia ao abiezita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. O texto agora mostra que provavelmente teve uma passagem de tempo. Nós estamos agora em outro lugar e são apresentados esses dois personagens, o anjo do Senhor e Gideão. E Gideão é apresentado aqui numa prensa de uvas, malhando trigo, escondido de quem? Dos midianitas. Porque se os midianitas vissem qualquer plantação ou qualquer coisa, eles iam invadir e atacar eles. Então nós temos aqui a primeira imagem de Gideão como um homem cheio de medo. E de forma curiosa o texto chama ele de poderoso guerreiro. Curioso isso, né? O personagem que até então é aparecido apenas como amedrontado, o texto chama ele de poderoso guerreiro. A gente vai continuar o texto e eu gostaria que vocês guardassem essa informação. No verso 13, Gideão responde a isso e diz: ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou das mãos de Midian. Parece que Gideão estava aqui ouvindo o sermão do profeta, né? Parece que ele não aprendeu nada. Não foi Deus que abandonou o povo, mas foi o povo que abandonou Deus. E apesar de ser absurda essa resposta de Gideão, por vezes nós agimos exatamente da mesma forma. A partir do momento que começamos a lidar com as consequências do nosso pecado, nós começamos a culpar Deus por nos ter abandonado. Mas ainda assim, o Senhor complacente responde Gideão. No verso 14 vai dizer que o Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu que estou enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Agora o texto dá um pouco mais de detalhes sobre o Gideão, e ele diz que Gideão, além de não apresentar nenhuma característica, o texto não diz que ele é alto, que ele é forte, e nem que ele tem nenhuma habilidade especial de guerra. Agora o texto vai dizer que ele é o mais fraco, o menos importante, de uma família pequena, de um clã pequeno, de Manassés, que era uma tribo também pequena. Esse que é o personagem que o anjo do Senhor chama de poderoso. E o motivo para isso é que o anjo do Senhor disse desde o começo: eu estou com você, poderoso guerreiro. Em 3 versículos, o anjo do Senhor fala 3 vezes: eu estou com você, eu estou com você, e você destruirá o exército de Midian como se fosse um só homem. O que faz Gideão poderoso é o fato do anjo do Senhor estar com ele. E o que nos chama a atenção disso é que o anjo do Senhor diz que está com Gideão após aquele sermão do profeta, e mesmo sem o texto demonstrar nenhum movimento de Israel no sentido de arrependimento. Na verdade, continuando a história, a gente vai ficar de forma muito clara identificado que Israel de fato não se arrependeu. Gideão, quando vai na calada da noite destruir as imagens dos deuses estranhos, os israelitas ficam com tanta raiva que tentam matar Gideão. Ou seja, os israelitas estavam fazendo exatamente a mesma coisa, mesmo depois do alerta do profeta. Deus não espera nem mesmo o arrependimento do seu povo para poder agir. Antes, o movimento mais básico, que seria o do arrependimento, que seria o povo se voltar contra as práticas erradas que eles estavam fazendo, contra o seu pecado, antes disso, Deus chega até nós e diz: eu estou com você. Através desse amor que Ele nos mostra, Ele nos constrange ao arrependimento. O nome disso é graça. Isso nos confunde. Até o movimento mais básico, que é o arrependimento, se Deus deixasse por nossa conta, nós nunca nos arrependeríamos. É necessário que Deus primeiro se aproxime de nós e diga que Ele está conosco. Só assim Ele nos conduz ao verdadeiro arrependimento. Gideão, em meio a isso tudo, ele pede uma prova de Deus, se essa de fato é uma mensagem do Senhor. E aí no verso 17, e essa é a última etapa do texto, Gideão prosseguiu e disse: se de fato posso contar com teu favor, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo.
Peço-te que não vais embora até que eu volte e traga minha oferta e coloque diante de ti. E o Senhor respondeu: esperarei até você voltar. Gideão foi para casa, preparou um cabrito com arroba de farinha, fez pães sem fermento, pôs a carne num cesto e o caldo numa panela. Trouxe-os para fora e ofereceu-os a ele sobre a grande árvore. E o anjo de Deus lhe disse: apanhe a carne e os pães sem fermento, ponha-os sobre essa rocha e derrame o caldo. Assim Gideão fez. Com a ponta do cajado que estava em suas mãos, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. O fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: ah, Senhor soberano, vi o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor: paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome: o Senhor é a paz. Até hoje, o altar está em Ofrá dos Abiezritas. Nessa altura do campeonato, a pergunta que não quer calar é: quem é esse anjo do Senhor? Perceba que esse anjo do Senhor não é apenas um anjo do Senhor. Às vezes aparece um anjo do Senhor nas narrativas bíblicas, como por exemplo, quando Maria fica grávida de Jesus, um anjo do Senhor conversa com ela, depois conversa com José. Mas aqui é um personagem único, é o anjo do Senhor, com artigo definido e com letra maiúscula. O primeiro detalhe que a gente pode dizer dele é que ele não tem uma aparência muito assustadora. Gideão conversa com ele tranquilamente e só se assusta quando ele consome aquelas ofertas oferecidas. De fato, em todo o Antigo Testamento existe uma coletânea de passagens onde esse anjo do Senhor aparece. E geralmente elas são parecidas, ela tem elementos parecidos. Em Gênesis aparece várias vezes, em Êxodo, em Josué, aqui em Juízes aparece 3 vezes, logo no início, nessa passagem e no chamado de Sansão. O anjo do Senhor aparece em Crônicas, em Reis, em diversas passagens. Em Josué, por exemplo, ele dá mais detalhes da aparência física desse anjo do Senhor. Abriu comigo em Josué, capítulo 5, algumas páginas atrás. Todos abriram? Verso 13 vai dizer: estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou: você é por nós ou por nossos inimigos? Nem uma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra em sinal de respeito. Ele disse: que mensagem o meu senhor tem para seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire a sandália dos seus pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué tirou. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei em suas mãos Jericó, seu rei, seus homens de guerra. E seus homens de guerra. Perceba que aqui nós temos um detalhe desse anjo do Senhor, onde ele tem uma aparência totalmente humana. Quando Josué olha para ele, o texto vai dizer que tinha um homem com uma espada, a ponto de Josué pensar que ou era um soldado do exército dele, ou um soldado inimigo. Ele pergunta: você está contra mim ou comigo? E o anjo do Senhor responde: nem uma coisa, nem outra. Eu estou na condição de comandante do exército do Senhor. E só aí ele se põe o rosto em terra. Esse anjo do Senhor, apesar de ter uma aparência totalmente humana, e geralmente quem encontra com ele não percebe que ele é um ser celestial, ao mesmo tempo ele evoca para si prerrogativas que somente Deus pode ter. Vocês concordam comigo que somente Deus pode consumir uma oferta oferecida a Deus? Ao mesmo tempo, esse anjo do Senhor, ele profere exatamente as mesmas palavras que o eu sou fala na sarça ardente. Tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar que você está é santo. Esse é um mistério do qual, sem o Novo Testamento, nunca poderia ser respondido. Os judeus, por muito tempo, eles entendiam que como Deus não pode ter uma imagem definida, esse anjo do Senhor era uma espécie de viva voz divino. Era como se fosse um arauto do Senhor. E tudo que Deus falava
o anjo do Senhor falava também. No entanto, vários detalhes da passagem não casam com essa interpretação. Como, por exemplo, no verso 14 lá de Juízes, onde não só o anjo do Senhor falou aquilo que o Senhor fala, mas quando ele se vira para Gideão, o Senhor também se virou para Gideão. Agora, com o Novo Testamento, nós sabemos que o Deus Pai, desde a eternidade, tem um Filho. Ele estava com Deus e ele era Deus. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Jesus Cristo estava desde o início da história da redenção, caminhando o seu povo rumo ao arrependimento. Estava desde o início dizendo: eu estou com você. A obra de salvação da qual o homem nunca poderia ter uma saída, sempre foi exercida pelo Filho de Deus. Hoje nós conseguimos enxergar isso de forma clara. Através dele, e somente através dele, nós podemos olhar Deus face a face sem sermos consumidos. Não é à toa que Gideão botou os olhos em terra com medo ao olhar para Deus, assim como Josué e assim como todas as outras coletâneas de passagens onde aparece o anjo do Senhor. Mas agora nós também podemos olhar para Deus sem medo, sem temor. E eu encerro com uma última aplicação, porque em meio a uma passagem tão extraordinária como essa, uma narrativa tão chamativa, a gente se questiona quando que a gente vai viver uma experiência tão tremenda quanto essa. Eu gostaria muito de viver uma experiência como essa, de ver algo tão tremendo assim. E quando a gente lê livros de biografia, a gente tem o mesmo desafio, de olhar homens de Deus vivendo coisas extraordinárias, vendo paralíticos andando, vendo pessoas sendo curadas, sendo arrebatadas, tendo visões, às vezes chegando em casa e vendo a sua esposa levitando, como Jonathan Edwards. Mas a verdade é que talvez a maioria de nós nunca vejamos algo semelhante. Talvez ninguém aqui nunca tenha uma experiência tão extraordinária como essa. E o desafio da vida cristã é continuar crente, continuar fiel ao Senhor, sem ver, sem sentir, sem experimentar, e quando tudo dá errado. Por vezes a gente ora ao longo de anos e não vê resposta. Às vezes a gente não sente nada e às vezes a gente acha que nada está acontecendo. No entanto, nós precisamos lembrar que se um dia você se arrependeu e se um dia você creu no Evangelho, é porque o anjo do Senhor, é porque o Filho de Deus um dia chegou no seu ouvido e disse: eu estou com você. E isso fez toda a diferença na nossa vida. Assim como Gideão, alegremente, ao perceber que não seria consumido, prostou-se em joelhos, agradeceu ao Senhor e fez um altar alegre, pois com Deus ele tem paz. Nós deveríamos ter essa mesma alegria no Senhor. Por vezes a gente fica preso aos problemas da vida, aqueles pedidos de oração que é importante. Quando não é respondido, a gente acha que o Senhor nos abandonou e esquecemos de nos alegrar pelo maior milagre que o Senhor fez em nossas vidas, que é a conversão. Se você está aqui hoje, crendo no Evangelho, se você é convertido, você já conseguiu o maior milagre de Deus. Você encontrou paz com Deus. O texto que começa com um sermão condenatório, o texto que começa com o profeta dizendo: vocês ofenderam Deus Santo, vocês não sabem do tamanho da encrenca que vocês estão, termina com o Gideão falando: eu estou em paz com Deus. Glória a Deus por isso. Nós precisamos voltar a se alegrar com isso. O Senhor nos livrou de algo muito pior do que as dores dessa terra. Deus nos livrou da condenação eterna. E hoje nós temos a certeza que ainda que pereçamos, nós viveremos. Amém? Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez estamos aqui reunidos. Mais uma vez podemos contemplar a Sua presença, a doçura do Seu Espírito Santo tocando em nossos corações, Pai. Não nos deixe esquecer da tamanha maravilha que o Senhor fez em nossas vidas, a partir da remissão dos nossos pecados. Não nos deixe esquecer de quão valioso é o Evangelho em nossas vidas. E se alguém aqui hoje ainda não experimentou o verdadeiro arrependimento, se aqui hoje alguém ainda não experimentou a doçura das suas palavras que chegam aos nossos corações e diz que está conosco,
Se alguém ainda não experimentou essa paz que excede todo entendimento, o Senhor derrame o seu Espírito sobre esses corações, Pai. Nos faça lembrar todos os dias que a vida eterna ao seu lado será muito melhor do que qualquer benefício aqui na terra, Pai. Em nome de Jesus. Amém.